Ciência moral em traços gerais, parte 7. Agora, se a crença em Deus não é necessária para a agência moral, o que é que caracteriza exatamente um agente moral? Alexander, em vez de apresentar as características em abstrato, prefere primeiro descrever o processo pelo qual abstraímos os dados que nos interessam e depois aí sim dá-nos as características. Ele põe as coisas nestes termos. Cito: contemplamos uma variedade de dados que, pela faculdade moral, julgamos possuírem um caráter moral. Depois examinamos as circunstâncias em que estes atos foram realizados e concluímos que as coisas que estão presentes neles todos são necessárias à agência moral. Por este processo, Alexander conclui que razão é uma delas. Isto está em linha com a nossa tendência de entender atos realizados por animais ou pessoas com problemas mentais como amorais. Está em linha também com a nossa tendência de dar alguma folga às crianças quanto à responsabilidade dos seus atos, mas ir incrementando à medida que elas maturam para adultas. Outra característica é a voluntariedade. Temos também uma tendência de condenar menos ou não condenar de todo atos ocasionados por reações espasmódicas dos músculos ou por doença, como por exemplo uma febre delirante. Portanto, a pessoa tem que querer ou ter intenção de realizar um certo ato para o considerarmos moral. E a razão e a voluntariedade aplicam-se tanto a atos realizados como à omissão de atos que deviam ser realizados. Quando atos proibidos são omitidos pelo agente moral, em circunstâncias que lhe era perfeitamente acessível realizar o ato, a sua omissão é meritória e felicitamo-lo. Quando os atos obrigatórios são omitidos, em circunstâncias em que era perfeitamente acessível ao agente moral realizá-los, a sua omissão é revoltante e condenamo-lo. Uma inferência que podemos fazer da característica da voluntariedade é de que, em grande medida, uma propriedade importante na nossa avaliação moral é a intenção do agente. E porquê? Porque faz toda a diferença. Suponhamos que agente A e B deram dinheiro a uma instituição de caridade. Ambos tinham a obrigação de o fazer dadas as circunstâncias. Porém, A fala por um sentimento de irmandade pelas pessoas em causa, enquanto que B fala por estratégia para ficar bem visto num cargo público. A intenção muda por completo as propriedades morais do ato, e sendo assim, pode-se dizer que o ato é contaminado positiva ou negativamente por fatores que o precedem. Isto leva-nos para uma discussão teológica sobre a eficiência de Deus, isto é, se Deus é de facto a causa raiz ou a primeira causa das nossas volições, então não podemos ser devidamente classificados de agentes morais. Como tal, também não podemos ser responsabilizados pelos nossos atos. Alexander não prossegue esta via de discussão, já, mas deixa em aberto para secções específicas sobre o livre-arbítrio da humanidade. E que é logo a seguir. Alexander apresenta uma posição filosófica problemática para o tipo de livre-arbítrio necessário à agência moral, o necessitarismo, ou também podemos chamar de fatalismo. Esta é a teoria de que, cito, o homem é uma criatura da necessidade, de que nas circunstâncias em que cada homem se encontra, não poderia ter sido diferente daquilo que é. Aqui os homens são vistos como criaturas meramente passivas e que só respondem aos estímulos das circunstâncias em que se encontram. Aqui a resposta de Alexander é semelhante a outras que vimos noutros vídeos, de que a nossa liberdade volitiva é uma intuição nativa e universal e, cito, nenhum argumento, por plausível que seja, tem força suficiente contra princípios intuitivos. Não há nenhum exercício de argumentação que se nos possa convencer do contrário. A nossa liberdade é um facto do mais básico que pode haver. É um facto a ser explicado e não a ser provado. Mesmo que as nossas teorias sobre o livre-arbítrio tenham problemas, isso não é razão para duvidar do facto do livre-arbítrio. Numa analogia, só para compreender isto melhor, a composição química da água e a física de líquidos que explica o seu comportamento foram descobertas mesmo muito tardias da humanidade. Mas será que isso impediu os polinésios de construírem jangadas e navegar as águas que separavam as suas ilhas há milhares de anos atrás? Não. Isso impediu os tuaregs distinguirem entre água e leite de cato? Também não. O facto da água é irrefutável e não é argumentável. Carece apenas de ser explicado. E mais forte ainda, dada a sua proximidade à nossa observação, é o nosso livre-arbítrio.
Uma resposta antecipada por Alexander e muito expectável são teorias que põem em causa a fiabilidade dos sentidos ou do nosso aparelho cognitivo em geral. Mas Alexander não perde tempo com isto. Alexander nem considera esta réplica como uma digna de se responder. Aqui podemos apenas ensaiar o porquê dessa opinião. Especulo que para Alexander, à boa moda dos filósofos do senso comum, negar a fiabilidade dos nossos sentidos teria como consequência a destruição da possibilidade de conhecimento. Aliás, isso seria uma posição autorrefutante. Se os nossos sentidos são assim tão pouco fiáveis, então a própria tese de que os sentidos são pouco fiáveis também é extremamente duvidosa e não temos motivo nenhum para levá-la a sério. Para Alexander é ao contrário. Não é a nossa intuição de liberdade que está errada. O raciocínio que nos levou a essa conclusão é que está. Cito: quando uma cadeia de raciocínio nos leva a conclusões repugnantes às nossas convicções intuitivas, é certo de que há uma falha em algum dos elos, quer a possamos encontrar ou não.